Fala jovem, Thiago Matos aqui. E é claro que eu não poderia deixar de falar de Flexbox e Grid do CSS aqui no curso de Tailwind de CSS. Então vamos lá. Cara, de fato, Grid a gente vai ver na próxima aula, tá certo? A gente vai focar em Flexbox nessa aula aqui, porque tem um montão de coisas pra gente dar uma olhada. Beleza? De início, galera, você vê aqui, né, a direção do Flexbox, Flex Direction, e você vê que sempre a gente tem que colocar, né, essa classe Flex aqui para poder ativar o Flexbox no elemento. E aí você vai conjugar com outras classes, nesse caso aqui Flex Row para ficar em linha, aqui Flex Column para ficar em coluna, tá certo? Aqui o Wrap para você controlar se ele vai cair para a linha de baixo ou não, nesse caso aqui é No Wrap, tá certo? E aqui é Wrap, que ele vai cair na linha de baixo, mas sempre utilizando, galera, o Flex, né, a classe Flex, e aí depois você conjuga com outras classes para poder alterar o comportamento do container e dos elementos internos. Beleza? Lembrando que tem esse prefixo aqui, o flex, e nesse caso aqui também é o flex para você controlar se o elemento vai ocupar o espaço total do container ou não, ou seja, ele vai crescer e diminuir. Beleza? Aqui também flex grow e flex shrink, justamente para fazer esse comportamento de forma mais única. E galera, a gente também aqui tem o Justify Content, né, para você controlar como você quer o conteúdo interno. Aí você pode colocar o Start, que ele vai ficar no início, o Center, que ele vai ficar no centro, o End, que ele vai ficar no final, etc, etc. Mas sempre lembrando que a gente tem essa classe Flex aqui, tá certo? Então essa documentação, como eu falo, é aqui a sua fonte original de consulta, sua principal fonte de consulta, mas a gente vai brincar com isso daqui para você ver na prática. Vamos lá. A gente deixou esse box aqui da aula passada. Deixa eu limpar ele porque eu quero continuar trabalhando com ele, mas de forma diferenciada. Opa, encontrei uma classe aqui que não precisava ter, porque a gente está utilizando o gradiente, né? Não precisava ter esse BG aqui, nem faz mais sentido, nem... Tanto é que aqui é blue e não tá aparecendo nada de azul ali. Beleza? Eu vou remover esse texto aqui. E aí eu tenho um quadrado, mas eu não quero ele 100%, né? Eu vou colocar aqui W24. Pronto. Eu tenho um container aqui, né? Um box. E nesse box, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir ele aqui mais 2 vezes. E aí, obviamente, ele foi em coluna, porque uma div ele cai. Só que, se eu colocar aqui um container com a classe Flex e colocar todo mundo para dentro, aí ele já vai pegar o Flexbox, já vai ficar na horizontal, tá certo? E como a gente viu, eu posso colocar o Flex Call para ele ficar na linha vertical, certo? Aí você escolhe dependendo do seu design. E o legal aqui, galera, é que eu já posso começar a conjugar outras classes que a gente aprendeu anteriormente, como por exemplo, Space X4. Ele já vai dar o espaçamento entre os elementos, olha que bacana. Eu posso também utilizar o Space Y se eu tiver utilizando forma de coluna. Perfeito? Então, posso brincar aqui de várias formas interessantes. Também outra forma aqui legal, Justify End, né? Para ele ir lá para o final. Justify Center, que ele vai lá para o meio. Tá certo? Para a gente ver isso melhor, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o Space X4. Tá certo? Vou tirar esse Justify por agora. Vou colocar um BG aqui, Gray 300, só para a gente saber onde é que está o nosso container. Está aqui tomando a tela inteira. E vou colocar uma altura aqui, galera, uma altura de, deixa eu olhar aqui um número, 52. Muito grande, 40. Um pouquinho menor, 36. 36. Pronto. Legal. E aqui agora eu vou colocar também a altura dele 24, H24. Certo? Vamos supor que a gente tem uns cards aí de posts, etc. E aí você quer colocar ele no centro. Aí sim a gente vem aqui e coloca Flex, ou no Flex, Justify Center. Ele foi para o centro. E aqui tem uma outra classe, Items Center, que também faz parte aí do grupo do Flexbox. Aí eu consigo centralizar todo mundo aqui na tela. Olha que bacana. E obviamente, se eu colocar End aqui, ele vai lá para o final. Deixa eu colocar Start, ele vai lá para o início e assim sucessivamente.
E aqui os itens seguem a mesma lógica. End, ele vai lá para o final, né? Start, ele vai lá para o topo. Beleza? Massa demais. Uma outra coisa que eu quero mostrar, galera, eu vou copiar isso daqui, certo? Vou dar um BR aqui e vou colar embaixo aqui o mesmo exemplo. Só que nesse exemplo, o que é que eu quero fazer? Eu quero que o box do meio, ele pegue todo o espaço disponível, né? Porque eu tenho vários espaços aqui em branco de um lado e do outro. Como é que eu faço isso? Então vamos ver, vamos ver. Esse cara do meio aqui, eu vou colocar... Primeiro que eu acho que eu tenho que retirar a largura dele, né? O que é que vai acontecer? Então ele tá se espremendo, né? E aí o que é que eu vou colocar aqui? Flex Grow. E aí, puf, ele já tomou aí o espaço que a gente tinha disponível. Muito show de bola. Então, e ele já fica responsivo, né? Olha lá, ele já fica responsivo. Agora, o que eu posso fazer aqui também para a gente brincar é o seguinte. Eu posso dizer para ele que ele está aqui, nesse caso, responsivo até o final, né? Olha lá. Eu posso determinar um valor, né, mínimo para ele. Eu posso dizer aqui, continuar com W24. Tá certo? Aí o que é que ele vai fazer? Tá continuando responsivo, né? Espremendo. Mas agora eu vou colocar aqui, ó, Flex Shrink 0. Olha o que vai acontecer. Quando ele chegar em 24, ele vai parar. Olha lá. Que maravilha, que coisa linda. Então dá para você trabalhar refinadamente aí a sua responsividade da sua interface nesse esquema aqui, ó, Pixel Perfect, que é, né, você fazer a interface baseada, né, em pixel por pixel. Então, muito show esse esquema aqui do Flexbox. Galera, basicamente isso, uma visão geral aqui muito interessante do Flexbox. Como eu sempre falo, a documentação aqui é sua fonte original, sua fonte oficial de consulta. Então, vá aqui na documentação e dá uma olhada nessas classes e começa a brincar bastante. Usa bastante ela, fica bem familiar. E aí, vamos para a próxima videoaula falar de Grid. Forte abraço e te vejo lá.